iniciar aqui, tá? A segunda parte de hoje, que fala sobre reflexão e refração, deveria ter colocado aqui, né? Que é o volume 4, tá? Por favor, pode falar qualquer coisa aí, se tiver dúvida. Que é o volume 4, tá certo? Que é o módulo 9, já foi, amigão. Que agora é o módulo 10, é o B10, tá certo? É a frente B, é o B10. Tranquilos? Que vai falar sobre reflexão, refração. O próximo capítulo, só para a gente situar aqui, vai falar de difração, tá? Difração e interferência, tá certo? E o último, capítulo vai falar de ondas sonoras. Aí fechou, tá? Eu vou pegar o que tem de mais importante aqui, tá? De ondas, do assunto de ondas aqui, tranquilos? Bem, eu falei do sismógrafo, acabei de falar do sismógrafo, resolvendo a questãozinha do Enem aí. E nessa brincadeira de resolver a questãozinha do Enem e o sismógrafozinho lá funcionando, lá oscilando para baixo para cima lá, eu caí numa situação que é o seguinte. Tem uma coisa que é muito importante, muito comum em ondas, é perceber essas velocidades aqui, ó. O que é isso? Imagine que você é o observador e você está aqui, ó, tá? E a onda vai passar por você, tá? Você é o observador aqui, ó. A onda vai passar por você. Então, primeira coisa que chega em você é o vale. De acordo com essa onda aqui, tá? Lógico que isso não é regra. É o vale. A segunda coisa que vai chegar aqui em você é a crista. Onda é uma informação que está propagando no tempo. Tá forçando a barra, é um comando. Então, quando está passando aqui, a primeira coisa que chega em você é o vale. Aí o vale mostra a onda descendo aqui, ó. Se a próxima coisa que vai passar por você é crista, a crista está lá em cima, então começa a subir. Depois vai te mostrar um vale de novo, começa a descer. Então, os vetorzinhos aqui, ó, que estão sendo desenhados aqui, são os vetores de velocidade, tá? Isso aqui é a velocidade da onda, tá? Aí o próximo que vai passar é o vale, ótimo. Então vai mostrar, a velocidade vai começar a baixar. É uma informação como se tivesse uma coisinha, fosse água, né? Eu sei que é uma molinha, por exemplo. Fosse água, se você estivesse boiando aqui, você ia descer, depois você ia subir até o ponto mais alto da onda, você ia descer de novo até o ponto mais baixo da onda, e você ia ficar oscilando. Só que você ia ficar fixo na posição, vamos supor que isso aqui é a posição 5, você ia ficar aqui, parado. Você não anda, não. A onda não vai te levar. Ela só vai fazer você descer e depois subir. Aí desceu completamente, subiu completamente, então é uma onda inteira. E assim por diante. Aqui eu tenho duas ondas, né? Eu tenho uma onda até aqui, porque eu tenho uma crista e um vale, e aqui eu tenho uma crista e um vale, tá ok? Então essa direção da velocidade é muito importante. Se eu vou, resumindo, se eu vou passar por um vale, primeiro eu vou descer para depois subir. E se fosse o contrário, se eu fosse passar uma crista por mim primeiro, eu iria primeiro subir para depois descer. Eu desceria até formar o vale, depois voltaria de novo. Então o sentido da velocidade é muito importante, vocês vão ver que vai cobrar muito, ok? Aí tem uma coisa no material de vocês que fala muito, que é fase. O que é isso? Essa daqui é a parte positiva, arbitrariamente parte positiva, que é a crista, tá? Eu poderia chamar de negativo. E aqui é a parte negativa, tá? Que é o vale, tá até aqui representado já. Então, quando eu falo que a onda chegou para mim com a fase negativa, chegou para mim com o vale. Ah, não, ela chegou com a fase positiva, então ela chegou primeiro a crista, tá certo? Então aqui ela chegou com a onda, ela chegou com a fase positiva, tá certo? Tá ok? Chegou aqui com a onda, foi mal, não deu para apagar. Chegou aqui com a fase primeiro positiva e aqui chegou com a fase negativa. E assim por diante, fase negativa, fase negativa. Tá certo? É teoria. Agora eu vou falar conta, praticamente não vou fazer nenhuma conta mais.
vou ficar só em teoria, tá? Então o sentido da velocidade aqui é importante. E qual é a fase, tá, que chega, né? Se é positiva, que é a crista, tá? Ou se é negativa, se é o vale, é uma informaçãozinha importante aí, beleza? Aí depois eu vou continuar naquele mesmo esquema de assim que eu tiver informações suficientes, eu vou lá e resolvo um exercício, tá ok? Para ir fixando. E eu estou seguindo a sequência do livro de vocês, ok? E agora ele fala, depois de falar de fase, ele fala de frentes de onda, tá? O que significa isso? Lá em óptica, eu só mostrava a direção da onda batendo em alguma superfície e refletindo. Agora, eu tenho que fazer onda, né? Mostrar o comportamento de onda. Então, se eu for fazer aqui uma ondinha aqui, ó, propagando aqui, até bater lá na superfície, cara, que trabalho que vai me dar, né? Então, o que eu faço? Eu represento através de frentes de onda, tá até escrito aqui, ó, frentes de onda. Como que é isso? Em vez de ficar desenhando crista, vale, crista, vale, crista, vale, bateu lá na superfície, sai crista, vale, crista, vale, crista, vale. Para não ter que fazer isso, a gente representa a onda da seguinte maneira. Então, vou imaginar a onda aqui. Para não ter que desenhar a onda toda, eu desenho apenas a direção da onda. Qual que é a direção da onda? Tá? E vou até destacar aqui. E qual que é a frente? Ela representa... Opa! A frente representa só a crista. Tá? Então, isso aqui, ó, tá, esses traços aqui, ó, estão representando apenas as cristas. É lógico que eu sei que estiver no meio é vale, né? É vale, né? Lógico. Mas a frente em si, ele chama, na verdade, o que é frente é esse aqui, ó, esse risco. A frente representa apenas a crista. Então acharam que era mais fácil representar a direção de propagação da onda e representar só esses riscos aqui perpendiculares, ó, né, como sendo as frentes das ondas, e a frente é a crista. Então a distância entre uma crista e outra, como ele até colocou aqui, ó, vai ser o quê? Um comprimento de onda, ou seja, uma onda completa. Então toda vez que eu olhar para a frente de onda, se eu olhar em termos de distância, eu estou falando do lambda. Se eu estiver falando em termos de tempo, eu estou falando do período. O inverso, frequência. Ok? Então, aqui, qual que vai ser o comprimento de onda? A distância dessa frente circular aqui até a próxima frente circular. Então, isso aqui é como se fosse ele representando a ondinha assim, ó, uma crista, um vale, uma crista, um vale e uma crista. Cada frente é uma crista. Beleza? Aqui fica melhor. Ó. Então, a onda saiu daqui. Aqui eu tenho uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale e uma crista. Tá? Perdão, saiu. Deixa eu voltar aqui. Ele saiu daqui. Aqui é um vale, aqui é uma crista, aqui é um vale, aqui é uma crista, aqui é um vale, crista, opa, vale e crista. Então, pensa eu ter que fazer isso em todas as direções. Então, pensando assim, é até prático essa forma de representar, tá? Então, esses riscos circulares são a frente de onda, beleza? Então, é só uma forma de representar a onda, representar propagação. Então, quando você bater o olho, você já sabe o que é comprimento de onda. Quando ele te der essa distânciazinha aqui, ó, você já sabe, opa, ele acabou de me falar o lambda da onda, tá? Ah, por que isso é importante? Ó, vai que essa onda muda de meio, refração. Vai que essa onda muda de meio e muda a distância entre as cristas. Ou aumenta a distância entre as cristas, ou diminui, tá? Aqui foi uma reflexão, não muda nenhuma propriedade. O V, lambda, F continua bonitinho. Agora, quando é refração, V e lambda muda. Frequência não, gente. Por que frequência não?
E nossa, eles adoram cobrar isso. Frequência, ela não muda, tá? Ela é constante. Por quê? Bem, se eu estiver falando de cor, cada cor é uma frequência. Então, se eu estou lá mergulhando numa piscina, aí você passa do lado de fora com a roupa vermelha, eu vou enxergar vermelho. Não é porque eu estou dentro da piscina que eu vou enxergar outra cor. Se eu enxergasse outra cor, significaria um absurdo. E significaria que a frequência mudou só porque aquela luz que sai da sua roupa está passando pela água e mudando a propriedade que define a cor, que é a frequência. Não. Você deu um berro lá, gritou lá, com uma determinada frequência. Eu vou ouvir outra coisa diferente lá embaixo? Não, eu tenho que ouvir exatamente a mesma frequência. Tá? E eu ainda posso ter um pouco de dificuldade, mas eu consigo até identificar quem foi que gritou. Né? Então a frequência é uma coisa que não vai mudar em hipótese alguma. Então reflexão e refração, as únicas coisas que podem mudar é velocidade e lambda. No caso da reflexão, não vai mudar absolutamente nada. Refração, velocidade e lambda vão mudar sim. Tá? E se você olhar para a fórmula, né, se a frequência não conta, porque está constante, sobrou o quê? Velocidade e lambda. Se um diminui, o outro também diminui. Tá? Se um aumenta, o outro também aumenta. Sempre, sempre, a vida toda. Ok? A única coisa que é inversamente proporcional aqui, gente, e eles vão te cobrar isso demais, é isso aqui, ó. Frequência e comprimento de onda. São as únicas coisas inversamente proporcionais aqui. O resto é tudo proporcional. Tá? Velocidade é proporcional aos dois. Beleza. Velocidade é proporcional aos dois, só que quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Mas a velocidade em si é proporcional aos dois. Beleza? E aqui ele volta a falar de novo da velocidade. Tá? Foi só para dar ênfase aqui. Né? Se primeiro vai passar por você um vale, então primeiro você vai ter que descer para depois você subir. Aí você sobe até chegar na crista e depois começa a descer. Se chegar para você primeiro uma crista, né? Então a velocidadezinha aqui, tá vendo? Apontada para baixo, depois para cima. E assim vai. Bem, deixa eu ver se já dá para resolver um exercíciozinho aí. Ok. Já tem uma questãozinha aí, tá? Exercício de aprendizagem, volume 4, frente B, módulo 10, e página 42, falando sobre frentes de onda. Tá certo? Ô, Aí, Carlos, fala. rapidinho aqui. Fala É, lá, meu filho. você pensou em dar alguma revisão para a prova, alguma coisa assim? Lembra que nós marcamos a aula na quarta-feira, dia 11, 3 horas? Se eu falar que não tinha problema não. É mesmo, foi Né? mesmo. Tranquilo? Desculpa, eu Pode esqueci. manter, né? Pode sim. Beleza, obrigadão. Aí eu vou colocar lá. Se eu não conseguir, eu queria colocar um simuladinho lá, valendo os pontinhos para animar todo mundo. Mas beleza. Então tá aí. Essa questãozinha aí, questãozinha 6, página 42, que fala sobre frentes de onda, tá? Fala sobre frentes de onda. Então, para se estudar as propriedades da onda de um tanque de água, faça uma régua de madeira vibrar regularmente tocando a superfície da água e produzindo uma série de cristas e vales. Você está enxergando aqui só as cristas, que se deslocam da esquerda para a direita. Direção e sentido de propagação da esquerda para a direita. A régua vai batendo na água, porque é régua, só para fazer a onda certinha. Se eu ficasse batendo aqui jogando uma pedra, ia sair uma onda circular aqui, ó, em todas as direções. Né? Aí eu estou batendo a régua para sair a onda bonitinha, retinha assim. Ó. Retirando-se uma certa quantidade de água do tanque, a velocidade das ondas torna-se menor. Olha só, se eu diminuir a profundidade, tá certo? Se eu diminuir a profundidade,
eu diminuo a velocidade. Olha o que ele falou aqui, retirando-se uma certa quantidade de água, né, do tanque, a velocidade das ondas torna-se menor. Menor profundidade, menor velocidade. Maior profundidade, tá? Maior velocidade. Parece que aumentando a profundidade, seja onde for, bem, ninguém explica isso direito. Eu gosto de pensar o seguinte: aumenta a pressão, tá? Aumenta a pressão, tá? Porque tem mais água, tá? Aumenta a pressão, tá? Se aumenta a pressão, aumenta assim, forçando a barra, e até, eu diria assim, se aumenta a pressão, as moléculas são mais pressionadas, porque tem mais água, mais coluna de água em cima de cada ponto ali, né? Eu acho que aumenta até a comunicação entre as moléculas. Então fica mais fácil de propagar, por isso que a velocidade aumenta, tá? Tem fórmula, tá? Não tem, adoram cobrar isso aqui. Nessas condições pode-se afirmar que, olha o que ele fez. Então ele já te deu a dica aqui, menor velocidade. Vamos lá então. V lambda F, tá? V lambda F. A velocidade mudou. O que não pode mudar de jeito nenhum? Frequência. Frequência é o RG é a identidade. Frequência é a identidade da onda. Todo mundo pergunta isso aqui, tá? Frequência é a identidade. Identidade, ou letra, hein? Identidade da onda, tá? Então, frequência, ela tem que se manter constante, independente se muda profundidade ou não, tá? Independente se muda até o meio, tipo, não é água mais não, agora é óleo, tá? Mas quem define a frequência é a régua, os batimentos da régua na água, ou no óleo, ou no que for. Então, quem define a frequência é o seu movimento aqui com a régua. Então, uma vez que você já gritou, amigão, então não tem jeito, esse som já saiu com a determinada frequência, mas vai entrar no ar, vai entrar na água, vai entrar no óleo, não, você já gritou, já produziu a onda, não tem jeito de voltar atrás mais. Então, quem já produziu a onda, independente de onde ela vai propagar, se é mais profundo ou não, se você mudou o material ou não, já fez a onda, já foi embora. Então a única coisa que pode mudar é a velocidade, como ele já disse que vai mudar, é menor, e o comprimento de onda. Como são proporcionais, menor velocidade, tá? Menor velocidade, menor comprimento de onda. Tranquilos? Então vamos lá. Letra A frequência da onda aumenta, a frequência nunca varia, tá? A frequência da onda diminui, não. A frequência da onda não se altera e o seu comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda tem que diminuir. A frequência da onda não se altera, ótimo, e o seu comprimento de onda diminui. Ótimo, perfeito, certinho, beleza? E a última fala também que a última fala também que a frequência não se altera e o comprimento de onda também não. Nunca vão ter duas grandezas constantes, tá? São três aqui, ó, V lambda F. Nunca vão ficar as três, duas variando, perdão? É uma só constante, as outras duas variando. As únicas que são inversamente proporcionais é comprimento de onda e frequência. As outras duas são proporcionais. Ou velocidade com qualquer uma delas é proporcional. Eu não vou comparar com frequência agora porque não está variando. Tranquilos? Então isso aqui fala sobre frente de onda, tá? Isso aqui é como se fossem as ondinhas aqui, ó, né? Crista, vale, e assim por diante. Tranquilos? Dúvidas? Tem uma que fala sobre também da mesma universidade, mesma página aí, tá? Falando sobre frentes de onda, tá? E dessa vez a onda vai bater bem em uma quina, tá? Não é qualquer quina não, tem um ângulozinho de 90 graus aqui, ok? Beleza. A frequência
perdão, a figura 1, né, a seguir representa uma onda plana, né, retinha aqui, que se propaga na superfície da água de uma piscina, incide sobre uma barreira, que é bem uma quininha aqui, ó. A alternativa que melhor representa a propagação da onda após ser refletida pela barreira seria qual dessas aí? Bem, aqui eu teria que pensar o seguinte, até em óptica mesmo, tá? Até em óptica mesmo, beleza? Eu queria sair fora aqui, mano. Até em óptica mesmo, tá? Em uma reta, deixa eu só consertar minha reta aqui. Bateu bem na quina aqui. Então vamos imaginar que ele vai bater aqui, ó. Vamos imaginar que ele vai bater em toda a superfície, né? Não é só na quina, né? Ele vai bater em todas elas. Então quando ele bater aqui, ó, ele vai bater aqui, né? Vai bater aqui embaixo também, né? Vai bater aqui também. E vai refletir. Eu poderia pensar, né? Ele tá que existe uma normalzinha aqui. Isso é reflexão. Vou até colocar normal aqui bem. Tentar mudar aqui. Ah, mudou agora. Uma normalzinha ali, tá? Vai ter uma outra normalzinha aqui, ó. É só porque a superfície tá duas normais aqui, ó. Então o que que vai fazer? Toda a luz que incidir ali, ela vai fazer o que a óptica fazia mesmo, né? Vai incidir aqui com o mesmo ângulozinho que ele incidiu aqui, ele vai refletir. Então ele vai refletir aqui com a mesma ele vai dar problema. Vai refletir com com o mesmo ângulozinho que ele chegou aqui, ó. Então ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. E o de baixo, a mesma coisa. Ele vai refletir aqui. Então, deixa eu dar uma melhorada aqui. A onda vai incidir aqui, como ele está mostrando, a direção de propagação. Essa quina aqui, né, fez com que ficasse mais fácil de visualizar esses ângulos aqui, ó, tá? Esse ângulo de chegada aqui é igualzinho de saída, então a onda vai refletir aqui assim, ó. Então, esse aqui que eu representei é a normal, tá? Uma normal. E eu poderia estar pensando em óptica normal, né? Nem precisava de falar ondas só porque tem frentes de ondas aqui, ó, tá? Só porque tem frentes. E o que melhor representa o que eu desenhei aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, vai ficar muito estranho, porque olha só, aqui, ó, tem como ser a letra A? Olha o que que é. Se eu for tentar traçar aqui uma normal, olha só, praticamente coincide com o, o próprio raio, então não pode ser. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui nem tem, bateu na quina e voltou. Não, a única melhorzinha que tá aqui, tá? A melhorzinha não, né? Tá ótimo. Essa daqui, letra C, né? Que mostra uma normal, tudo bonitinha, reflexão, tá? A onda chegando aqui, tá certo? Ela chegando aqui em todas as paralelas, todas as direções. Então ela vai refletir com o mesmo ângulo que ela chegou aqui, ó. Beleza? Então a resposta aí seria letra C. Tranquilos? Bem, mais um pouquinho de teoria. Ah, tá. Eu falei sobre intensidade, eu falei sobre profundidade mudar. Eu peguei até um exercíciozinho fora, que eu queria um que mostrasse isso aqui, ó, visualmente o que eu falei lá na questão anterior, eu queria que fosse mostrado aqui. Tá ok? Bem, então, o que que acontece? Eu peguei mais essa questãozinha aqui que eu achei que ficou bem representada aquela questão que eu falei antes, né? Eu falei sobre V lambda F, né? O que acontece quando a gente muda de profundidade. Então, olha só. Se eu for pensar, vamos pensar, por exemplo, da região 1 para 2, diminuiu a profundidade, né? Reduziu a profundidade. Profundidade.
O que aconteceu? Está tudo vermelho mesmo. O comprimento de onda, a frequência é a mesma. Tá? Mesma, constante. Isso é independente se é da região 1 para 2, se é da 2 para 1, não interessa. Comprimento de onda diminuiu. Tá? Então, como o comprimento de onda diminuiu, a frequência não muda, então a velocidade também diminuiu. Tá? Agora vamos pensar o contrário. Nem precisa, né? Contrário. Aumentou a profundidade. Profundidade, moço. Assim se afunda. Profundidade. Tá? Profundidade. Aumentou a profundidade. Aumentou o comprimento de onda. Tá certo? Se aumentou o comprimento de onda e a frequência não vai mudar nunca, também aumentou a velocidade. Tá certo? Aproveitei a figurazinha aqui para fazer esse comentário. Mas, resolvendo a questão, com o objetivo de simular as ondas do mar, foram geradas em uma cuba de ondas de um laboratório as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propaga de uma região mais funda, que é a região 1, para a região mais rasa, que é a região 2. Então tá aí, fora de escala, né? Sabendo que quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação não se altera. E considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre as velocidades de propagação das ondas nas regiões 1 e 2 é igual a... Ele quer a razão, ou seja, a divisão das velocidades das ondas nas regiões 1 e 2. Ele quer isso aqui. Tá certo? Quanto que vai dar isso? O que é V lambda F? Né? Vamos lá. O que é velocidade 1? É o lambda 1 vezes frequência. O que é velocidade 2? Lambda 2 vezes frequência. Não falei que a frequência não muda? Então, corta a frequência. O que sobrou? Sobrou lambda 1 dividido por lambda 2. Quem que é lambda 1? Lambda 1, região 1, 2. Quem que é lambda 2? Região 2, 0,08, né? Então aqui vai ficar 2 dividido por 0,8. 2 dividido por 0,8 vai dar 2,5, né? 2,5. Então tá aí a frequência, a razão entre as duas velocidades que ele pediu aí, 2,5. Tranquilos? Eu falei que não ia ter conta. Opa, agora... Eu falei que não ia ter conta, né? Só que apareceu uma continha aqui porque eu busquei de fora. A questãozinha ela veio com a continha aí, tá? 2,5. Beleza? Mas passou o recado, que é o mais importante aqui, essa questão da frequência. Tranquilos? Essa daqui, ela encerra a parte de frentes de onda, tá certo? O zoom se foi aí, mas eu vou rever essas duas últimas questões aqui na próxima aula. Então tá aí uma questãozinha sobre frente de onda, beleza? Bem, então tá aí. Uma onda plana emitida na superfície de um líquido meio 1 e atinge após alguns instantes uma região de maior profundidade, meio 2. Meio 2. Se é maior profundidade, tá certo? Como eu disse, profundidade, tá? Maior profundidade, a frequência não pode mudar. Maior pressão, vamos pensar assim? Sei lá, ajuda um pouco, né? Maior pressão e maior velocidade, maior lambda. Isso no meio 2. Então eu tenho que achar um comprimento de onda maior, tá certo? Tem que achar um comprimento de onda maior quando passar do meio 1 para o meio 2. Beleza? Do meio 1 para o meio 2.
Se a velocidade é maior, ele tem que aproximar ou afastar da normal. Ah, muito bem, né? Não pode esquecer, aproximar ou afastar da normal. Se a velocidade é maior, ele aproxima ou afasta. Afasta, né? Ele afasta da normal, beleza? Ele afasta da normal. Então, quanto maior a velocidade, ele afasta da normal. Então, vamos desenhar normal aí, né? Vamos desenhar normal aí para todo mundo para ver quem que afastou da normal aí. Esse cara aqui, tá? Vamos pegar uma normalzinha fininha aí. Esse cara aqui, tá? Ele aproximou da normal, né? Esse aqui também. Esse aqui até que ele afastou, hein? Esse aqui parece que afastou. E esse aqui afastou. Dois aproximaram, dois afastaram. Os dois que aproximaram. Quem aproxima, tá? É porque é o contrário disso aqui. Menor velocidade, menor comprimento de onda. Não parece que praticamente... Talvez uma variaçãozinha aqui de comprimento de onda menor, né? Leve mesmo, com muita fé, né? Não dá nem para ver direito. Aqui o comprimento de onda aumentou. Como é que ele aproxima e aumenta o comprimento de onda? Tá certo? Se você aproximou, você diminuiu a velocidade. Tá certo? Você diminuiu a velocidade. Se você diminuiu a velocidade, você diminuiu o comprimento de onda. Aqui ele aumentou, então não posso. Aqui ele afastou. Se você afastou, é porque você afastou, igual o nosso aqui, ó, nosso caso. É porque você aumentou a velocidade. Mas por que o comprimento de onda não aumentou também? Então tá errado. Tem que afastar e o comprimento de onda aumentar, ok? Porque a velocidade aumentou, beleza? Então, letra, nesse caso aqui, D, tá certo? Aqui é questão de profundidade, tá? Eu não estou falando de refração no sentido de mudar de meio lá, né? Mas quando você aumenta o índice de refração, você diminui a velocidade, beleza? Aqui eu aumentei a profundidade, aí eu pedi para vocês forçar a barra, tá? Não existe isso na fórmula não, tá? Nem na teoria, é só para ajudar a guardar um pouquinho, para não falar que não ficou mal explicado. Então aumentou a pressão, aumentou a velocidade, aumentou o comprimento de onda. Por quê? Porque frequência, não se esqueça que ela é constante. Sempre. Frequência sempre é constante. Beleza? Sempre. Tá ok? Vocês viram tanto de questão que tem cobrando isso, né? Eu já saí lá do capítulo anterior, eles cobrando isso, tá? E aqui ele vai continuar fazendo isso. Tá certo? Então tá aí. A coisa mais importante aí é essa frequênciazinha variando aí. Tranquilos? Bem, isso encerra a parte de frentes de onda, tá? Aí eu tenho o próximo assunto aí, né? Que eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Próximo assunto aí que eu vou deixar para a próxima aula, que é reflexão em cordas, tá ok? Tranquilos? Então, um abraço.